Seja muito bem-vindo a mais um Cast Action CTA, o seu programa que transforma a conversa em ação. E estamos aqui em mais um programa marcando presença com o Rodrigo e com o Ivan da Digitalware. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Meu nome é Eduardo Rodrigues, eu sou diretor de operações do Mosquite. Eu sou Alberto Brandão, Product Manager do Mosquite. E, cara, interessantíssimo. Assim, se a gente levar como base o pré-papo que a gente estava tendo aqui, a gente tem muita coisa para falar. Longe. Vai longe demais, sejam muito 5 horas bem-vindos. de podcast. Vamos Vamos fazer um especial hoje. cara, a gente tem que fazer o... Especial cortes, né? Porque tem muita coisa pra falar. Mas antes da gente começar o papo de verdade, assim, e começar a entender, conhecer vocês melhor, a gente tem o nosso Verdade ou Mentira, o nosso quadro onde vocês contam duas histórias. A gente tem que descobrir a verdadeira no final do programa. Se a gente acertar, a gente ganha um ponto. Se a gente errar, vocês aí contribuem pra mesa o ponto de vocês. A gente se orgulha muito de ser bom nisso, então, assim, sem pressão. Mas eu quero começar por aqui, porque depois, quando a gente começar a conversar, a gente fica tentando pescar ali o que pode ser ou não ser. Então, a gente já começa com esse quadro, pode ser? Fechado, show de bola. Boa. Contem pra Bora gente lá. duas histórias boas aí. Vamos lá. Só apresentando, eu sou o Rodrigo Mello, sou co-founder da Digitalware. Encontrei esse cara aqui há uns anos atrás e desde então a gente começou a sonhar junto e começamos a realizar esses sonhos. Também sou CEO da agência Parafuso. Depois a gente vai contextualizar um pouco mais essa Que não é só uma agência, Não é né? só uma agência, são 3 empresas, está se tornando um grupo, então é algo que vai vir de bem legal aí para os próximos anos. E, cara, agradecer o convite, né? Tá aqui, a iniciativa, acho que isso é um negócio muito legal, a gente conseguir levar mais informação, transformar conversas em ações aí. Isso é muito bom para o nosso mercado como um todo, que apesar de... É um mercado que está se consolidando cada vez mais, mas é um mercado muito novo, né? Então, assim, todo dia a gente tem muita gente entrando e a gente conseguir dar, sei lá, entregar um pouquinho, né? Dar os nossos 10 centavos de contribuição aí, acho que é bem Pô, importante. pra muita gente, esses 10 centavos vale muito, né, cara? É isso. Animal. E prazer, turma. Eu sou o Ivan, sou co-founder e sócio do Rodrigo aqui na Digitalware. Um privilégio, um prazer poder estar junto com vocês aqui, agradecer a oportunidade e, como o Rodrigo colocou, poder contribuir com vocês dentro de tudo aquilo que a gente tiver para poder colocar. Eu acredito que essa troca é sempre muito rica. Vai ser incrível, cara. Vai ser incrível. Eu tô impactado. Por falta de palavra melhor. Mas o complicado é que a gente já ouviu que eles são bons de história, São. tem muita história boa. São. E agora eu não sei o que vai vir aí O que vem? de verdade ou mentira. É isso, vamos lá. Cara, eu acho que essas duas histórias aqui, pra vocês descobrirem o que é verdade e a mentira, elas partem muito de um princípio que eu acho que isso é muito legal. A gente vai falar um pouco disso hoje, mas é a ideia da parceria, né? Assim, de como começar parcerias. Sempre, qualquer negócio hoje que o cara resolve empreender, que ele resolve ter um sócio, é sempre um desafio, né? Você sempre escuta muitas histórias, sócios, dificuldades. E essa história parte muito desse negócio da gente se conhecer e de ter virado isso. A ideia é que quando a Parafuso ela começou a existir, em algum momento a gente queria ir pro mercado de São Paulo, velho. A gente tinha um propósito que era estar entre as maiores e melhores agências de marketing digital do mundo. Eu lembro quando em uma dos eventos da empresa que a gente falou sobre isso, parecia uma frase muito louca, né? A galera que tava sentada falou, cara, pô, a maior e melhor do mundo. Eu falei, cara, BH eu sempre escutei que era um mercado de teste. Todo mundo que tinha um bom negócio tinha que testar em BH ou em Curitiba, né? Não sempre rolê. Falei, cara, se a gente consegue crescer aqui, a gente é bom no que a gente faz. Se a gente vai para São Paulo, a gente vai ser grande. E depois é só olhar para o mundo. Então, assim, não tem nada de tão desafiador nessa... Só isso, só olhar. É só isso, é olhar para o Só mundo. olhar. Pink Cérebro vibes mesmo, né? E aí, velho, olha pra você ver que louco. Aí começa a parte da história. Em 2014, 2015, eu vim para São Paulo antes de empreender pela empresa que eu trabalhava. Eu tava trabalhando com marca digital desde 2010, no e-commerce, velho. Na época não tinha nada, a gente tinha spam. Mandava spam, era o marca digital da empresa. E aí eu vim para São Paulo para fazer um curso numa escola que foi a primeira escola credenciada da Google. E, cara, pra se credenciar e certificar a Google lá em 2014. Olha que louco isso, né? A gente fala de marketing digital, os caras falam, pô, 2016 eu tava lá. Eu tava em 2010, irmão. 2014 já tinha certificado a Google. E, cara, chegamos nesse curso, começamos a fazer o curso e tal, e aí, cara, vai conhecendo a galera e tal, e conheci esse maluco nesse curso. E aí, cara, Não tinha tanta gente pra conhecer também, era vocês dois e o quê? Mas... sei lá, 10 pessoas no curso. E aí, cara, a gente chegou ali naquele momento e eu lembro que quando a gente acabou o curso, foi um negócio muito legal, porque a galera queria ir pra um bar depois tomar uma.
vamos pro bar tomar uma, vamos pro bar Isso, tomar uma e tal. ninguém gosta de fazer isso, ninguém Não bebe. sei, cara, beleza. E aí todo mundo de acordo. Era inclusive aqui no Paraíso. É. Era aqui no Paraíso. E aí, pô, vamos sair pra tomar uma? Vamos. Saímos. E aí esse cara vira no meio da galera toda e convence a galera de sair daqui e ir, tipo, pra um Joaquim bar. Eugênio de Lima, Meu Deus. longinho, na Avenida Paulista. Fiz a Posso- turma andar. Um bar na Não, Avenida pra Paulista. fazer o rap lá. A galera queria fazer do lado da Pô, a escola. galera não tá nem amaciada ainda. Não, a galera queria fazer lá do lado. Eu falei, não, galera, lá na Joaquim tem uma rua. E aí, cara, ele conseguiu convencer todo mundo. Eu fiquei olhando pra ele assim e falei, meu irmão, esse cara é bom de convencer, né? Assim, já trampava com venda. Eu falei, cara, esse cara Bom de lábia. é bom de lábio. E ele conseguiu convencer, velho. Todo mundo foi pra lá. E aí a gente achou, eu pelo menos achei que era por algum motivo e tal. Tipo, que o bar era legal ou que tinha alguma coisa. E na verdade eu descobri uns anos pra trás, velho, que ele ficava com a avó dele, tipo, ele cuidava da avó dele e tal. E era a rua da casa da avó dele. Então, tipo assim, ele convenceu todo mundo a ir pra lá, porque depois de lá ele ia ter que ir pra casa da avó dele, tá ligado? Imagina você encher a cara aqui no Paraíso e ter que andar até lá. O resto que passa Falei, isso. o resto que faça isso, pô. Eu achei que ele ia ser o dono do bar. Eu achei que ele vai... Mas ele Eu foi achei que- mais profundo ainda. Pô, e aí, cara, no dia que eu descobri isso, eu olhei pra ele e falei, cara, nós vamos ser sócios, nós vamos fazer negócio junto. E a história começou a partir desse bar, da rua, da casa da avó dele. E essa é a primeira história. Pô, cara, Pô, baita história, tá? isso aí. Não Baita é? história, baita história. Isso. Não consegui pegar uma vírgula aí dela. Vamos lá. A gente tem uma segunda história. Meados de 2018, 2019. Aí só um segundo. Mas é o cara que tem a lábia que vai contar a segunda história. Agora eu tô com mais medo. Ou mais confiado, né? Meados de 2018, 2019, mais ou menos. O Rodrigo já estava com a operação dele em Belo Horizonte, eu tinha minha operação aqui em São Paulo, e eu fui para a maior feira de energia renovável aqui de São Paulo, no caso do Brasil, na Intersolar, e fui prospectar. Fui caminhar lá pela feira para poder prospectar, e no meio de um corredor, eu olho lá no fundo, vindo na minha direção, eu olhei, era o Rodrigo. Pô, a gente tinha feito o curso lá atrás, né? E aí eu comecei a olhar, ele começou a vir, daí eu gritei, ô BH! Ele olhou e falou, ô São Paulo! Cara, a gente foi ali se cumprimentar, falou, cara, o que você tá fazendo Todo aqui? mundo olhando, falando que dois malucos. Não, e assim, né? A gente tem cada um os nossos perfis, mas a gente tem o nosso lado também mais sarrista, né? E foi aquela gritaria, putz, se abraça e tal, e não sei o quê. Falou, meu, vamos conversar, o que você tá fazendo? Ele, não, eu tô com minha operação lá. Eu falei, eu tô com a minha operação aqui, vamos conversar, vamos entender melhor. Cara, a gente pegou uma mesa lá na feira, conversou, alinhou alguns ponteiros, a feira ia durar 2, 3 dias lá, então a gente falou, cara, vamos então no dia seguinte continuar esse tema, a gente continuou esse tema, no terceiro dia de feira a gente ajustou alguns ponteiros, falou, cara, muita sinergia, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma operação nossa aqui? Falou, vamos. No quarto dia tinha um cliente. Cara, a gente foi para uma gráfica, entrou na gráfica, imprimiu o contrato, assinou, e nós somos sócios até hoje. Tá maluco. Essa aí ela não pode ser verdade. Cara, é muito. Porque assim, é muito encaixado. E é foda que a gente já falou em alguns episódios aqui. A gente falou sobre fusão e as dificuldades que é juntar escova. E por mais que. Ah, não juntou operações, mas eu tô falando de sócios mesmo, assim, de bater. E, cara, se existe um jeito. Não sei se essa história é verdade ou mentira, mas da gente conversando dá pra ver que a vibe de vocês é Sim. um com o outro assim, é muito boa. Não existe necessariamente o jeito certo ou o jeito errado, mas se existe um jeito certo é na facilidade, assim. Puta, tá tão óbvio e tão simples e tão fácil que dá o match, sabe? Não sei se é verdade ou mentira essa história, mas eu conseguiria acreditar nela com tranquilidade do que a gente conversou até No agora. final nós vamos No fazer- final, nós no vamos final a fazer gente... isso aí. Tá, mas existe um mundo onde essas duas histórias aconteceram? Ou é uma ou é outra? É uma e a outra. As duas histórias aconteceram. Entendi. Se exatamente dessa forma bom, que foi beleza. colocado, são outros 500. Entendi. São Beleza, outros 500. Isso que torna grande. mais difícil. Tamo grande, É, tamo Isso grande. torna mais Usa um mundo e difícil. outro vai ficar mais difícil pra ele. Boa demais. Então, cara, agora a gente começa, então, com o nosso quadro Bate-Bola, que... Quer falar um pouquinho sobre, Beto? Puxa aí. O bate-bola é um quadro onde a gente faz perguntas rápidas, mais simples,
pra ajudar a conhecer vocês, saber como vocês pensam. Vocês podem, se quiser responder Galera, mais conhecer diretão, vocês, né? se quiser elaborar um pouco. E pelo clima que a gente já sentiu aqui, e óbvio, eu tinha conversado com o Rodrigo e tudo, mas essa primeira pergunta que ela faz mais sentido do que eu achei que ela faria agora, que é, me conta o segredo de como vocês conseguem fazer negócios, serem amigos desse jeito e ao mesmo tempo se divertir, fazer essa zona que vocês fazem, ter resultado. Como é que é isso? Porque, assim, a sincronia é muito legal, é muito legal. Cara, eu costumo dizer que, assim, ó, essa é uma frase que eu uso na minha vida, assim, sabe? Fazer negócios, amigos, se divertir nesse processo, assim. Isso é um negócio que eu acredito muito nisso. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, velho. Assim, desde que eu entendi o que era, o que eu queria fazer da minha vida, eu sou apaixonado. Então, existe aquela máxima de que, cara, você faz o que você gosta, você nunca trabalha, né? E aí eu comecei a dar algumas conexões nisso aí, que é o seguinte, cara. A partir do momento que você começa a conectar e dar match com as pessoas certas, e trazer e fazer negócios com pessoas que têm a mesma sinergia, que vibram na mesma frequência, você começa a fazer negócios de amigos e no final das contas, velho, esse processo é divertido, assim, tem propósito, sabe? Então as coisas, elas vão fluindo naturalmente. É um negócio que a gente fala muito, velho, assim, esse negócio de juntar escova e tal, cara, isso deu um boom no mercado, de cara, M&A, todo mundo, aí, cara, eu vou juntar só por juntar, e cara, só somar por somar, e, tipo assim, eu vou juntar uma coisa com a outra pra quê? A troco de quê se eu não vou ganhar mais, se isso não tem um propósito maior? Então, assim, a gente nunca foi nessa onda, sabe? E a onda sempre foi muito mais que, tipo assim, cara, eu não tenho que fazer isso, ou juntar, ou só por fazer. Eu tenho que ser com alguém, velho, que tenha sentido, saca? Então, e a gente segue isso, inclusive, pros clientes, cara. Tem que dar match. Eu não posso colocar um cara dentro de casa hoje se não der um match, se não tiver uma sinergia, se o cara... A sinergia é uma coisa que o Ivan fala muito, assim, tem uma frase sobre isso. Então, assim, eu acho que vai muito nesse sentido, sabe? As coisas têm que ter um propósito e um caminho único pra isso. Pegar o gancho que o Rodrigo colocou, Claro. trazer dois mundos. Vida pessoal, vida profissional. Complementando o que o Rodrigo colocou, precisa ter o mesmo objetivo. Não adianta. Tem que ter o mesmo objetivo. Se vocês têm o mesmo objetivo, todos os esforços, pessoais ou profissionais, vão combinar para aquele objetivo. Então, se a gente for para a vida pessoal, casamento, família, etc., se você e o seu cônjuge têm o mesmo objetivo, a tendência, pelo menos, é de que você caminhe sempre e com força para aquilo, porque são não dois. significa que não vai ter atrito. De jeito nenhum, pelo contrário. Inclusive, depois dessa eu quero saber mais sobre Até isso. pode dizer, brincadeiras à parte, vivendo no planeta que a gente vive, vai passar por dor e sofrimento. Mas qual que eu acho que é a grande diferença? Como a gente tem o mesmo objetivo, a gente não vai sofrer ou passar por as adversidades sozinhos. A gente está junto para poder viver e fazer isso. E o complementar. Um é de um jeito, outro é do outro. Então, esse complementar traz diversão, traz alegria, traz leveza em tudo aquilo que a gente vai passar. Mas se fosse para definir uma única palavra, o que vai fazer dar certo? Acho que objetivo, o mesmo objetivo. Mas aí vocês falaram de atrito e conflito. Como é que é a treta? Como é que é quando vocês discordam? Quando a Zé do caldo. Porque assim, vocês são duas pessoas, a gente conheceu aqui, de muita energia. E energia... Assim, você que tá assistindo, você tá vendo uma latinha aqui de energético na mesa. Não é a primeira, não é nem a terceira. Mas de verdade, assim, porque é óbvio, assim, quando a gente se dá bem com alguém, é legal trabalhar junto, mas na hora que o caldo esquenta, que existe uma divergência, muitas vezes fala o que não quer, tá num dia ruim e tudo. Como é que vocês lidam com dentro dessa intimidade que vocês têm, para vocês lidarem com o conflito sem que isso também afete pro lado pessoal de saber assim, cara, sei que não é pessoal, sei que ele não tá com raiva de mim, eu sei que é a situação que fez a gente chegar nessa situação. Como é que vocês lidam com toda essa... Porque com a intimidade vem essa... Voltando no ponto do objetivo, eu já parto do princípio de que você está colocando as suas opiniões, os teus sentimentos, voltado para aquele mesmo objetivo. Querendo chegar no mesmo lugar que eu quero. Querendo chegar no mesmo lugar que eu quero. E tem um golinho que eu acho que tem que e deve existir na vida de todo mundo, que é o respeito. Né? Isso eu acho uma coisa super importante e assim como eu, Rodrigo, nós nunca faltamos com respeito um com o outro.
E Existe sempre uma linha tivemos clara ali. uma linha clara, porque tem que ter opinião diferente. Cara, voltando um pouco no casamento. Cara, você casou com uma pessoa totalmente diferente que você. Nós casamos, velho. Nós fizemos um casamos. contrato, nós não tem vários, né? São 3 empresas, é um grupo. Cara, nós Casei com esse cara 3 casamos. vezes, eu falei sim pra ele 3 vezes. Se fosse pra gente ser, dono da verdade, se tranca num quarto e vive sozinho. É você com você mesmo. Já tivemos discussão? Já. Já tivemos discussão calorosa? Já. Só que a gente tem consciência de que é com o amigo que a gente tá tratando. Já teve até de chorar no telefone. Rô, foi mal, velho. Pô, eu tava estressado, falei não sei o que e tal. Rolou mesmo. Aí Oi, mano, não fala assim, pô, não sei o que, pô. Chegar. Cara, esse é o ponto. Legal. Tem muita coisa que, assim, velho, não tem como falar que é um mar de rosas, né, velho? Assim, cara, empreender é uma dificuldade enorme, velho. Cada dia um desafio maior que o outro. Quanto mais cresce, os desafios vão aumentando, sabe? Cara, quando era há uns anos atrás, cara, era um profissional de marketing. Aí você abre um CNPJ, você virou RH, financeiro, administrativo, e aí depois disso Psicólogo. você tem que começar psicólogo, e depois disso você tem que começar, quanto mais cresce, você tem que começar a delegar isso e entender como que as pessoas começam a entregar daquele mesmo jeito. No meio disso você tem vários tipos de problema, velho. Então assim, cara, existe Vida os pessoal, dias, família, vida pessoal, filhos. família, e existe ali aqueles 5 minutinhos sem perder a amizade, que a gente sabe que isso vai rolar, isso vai acontecer. É isso que eu queria. Mas no final das contas, porque a maioria das pessoas que você conversa fala assim, cara, pô, ter sócio é difícil. Cara, eu já tive sociedades que se acabaram, terminaram por algum motivo. Hoje, a gente, na Parafuso, tem mais sócios lá, tem o diretor financeiro hoje, ele é diretor financeiro do grupo, o Vinícius, ele é um sócio, ele tem 1% na Parafuso. O Edson, que vai virar o diretor, muito provavelmente vai estar envolvido com a gente na parte operacional, porque hoje ele é lá na Parafuso também, ele tem um percentual. Cara, a gente discorda, a gente tem problema. E uma coisa que eu levo isso muito, assim, eu já vi grandes empresários falando sobre isso. O não, independente do percentual do cara, ele é o máximo pra mim. Se o cara deu um não, ninguém vai. Cara, isso é muito Isso é um importante. negócio que, assim, É cara, muito importante. não tem dessa de que, eu tenho um percentual, ou nós temos igual, ou não sei o quê, e vamos brigar por isso. E, cara, não. É o seguinte, você tem um projeto, você tem algo ali, e alguém viu, o cara não tá confortável com aquilo, não vai. O veto, a gente, Não vai. nós como sócios do Mosquite, é a mesma coisa, cara. Assim, nunca existiu e nem vai existir. Não, então a gente tem que levar isso pra votação de... Cara, não, porque daí tu já perdeu. Nesse momento, isso. tu já perdeu. E, ó, Alguém tá desconfortável, cara, eu tenho que respeitar. Porque assim, se ele tá desconfortável e a gente quer ir pro mesmo objetivo, ele às vezes tá vendo alguma coisa que eu não tô, ele tá desconfortável. É E, isso. cara, esse não é um não e GG. esse termo que você colocou, eu acho que é muito importante. Se você me permitir, eu vou trocar o veto pelo desconfortável. Porque eu não veto o Rodrigo não me veta. Sim. O que a gente faz? Vai pelo sentir. Cara, não tô confortável. Bastou. Ambas as partes têm que estar confortável. Tá confortável? Tô confortável. Cara, então vamos. E aí, muitas das vezes, a gente faz o quê? É isso, vamos. Então tá bom, vamos dormir, Bota a cabeça acordar, a gente se liga de manhã e fala, cara, mudou o sentimento? Não mudou? Por muitas vezes, cara, não mudou, é isso mesmo, vamos. Como também já aconteceu. Cara, acordei, não sei o quê, não sei porquê, mas eu tô sentindo que é melhor. Então segura. Então não vamos fazer. Segura. Se for pra ser, em algum outro momento vai Se ser. alguém estiver desconfortável de sair da região da Paraíso pra ir pra região da Paulista e num bar, como é que você faz? Então, aí tem todo o poder de Aí a gente tem que analisar. Tem que analisar o objetivo, o princípio, o risco. Bom, foi uma ótima. Mas, cara, sim, e isso é muito verdade, porque às vezes a gente, brincadeiras à parte, né? A gente é tão vendedor e a gente faz a mesma coisa de botar a cabeça no travesseiro, que a gente percebe que no calor do momento a gente começa a se vender uma ideia que se tu não botar a cabeça no travesseiro, tu se vendeu uma parada muito maior às vezes Cara, do que... Vai envolver emocional, vai entrar ego, vai entrar vaidade. Se a gente não assentar um pouco isso, vai virar impulso. E isso eu acho legal na parte da sociedade, porque às vezes você tá imbuído de tudo aquilo. Porque você teve aquela ideia, você teve aquele insight. Digamos assim. E aí o outro que tá junto, porque eu vou levar para ele uma ideia. Então eu que tive aquela ideia, seja para uma solução ou seja para algum tema, e tô levando para ele. Ou seja, ele tá recebendo, entre aspas, e ele é o terceiro de fora que vai receber. Então ele tá do alto do morro para poder olhar aquilo. Então aquela opinião, aquele sentimento que ele vai colocar, não estava imbuído de tudo aquilo que eu trouxe. Então ele tem uma análise mais fria e ponderada também daquilo. Tem uma vantagem aí. Complementar. É importante.
Cara, mas falando de complementar, isso é muito legal. Eu concordo que a complementariedade entre sócios, assim, é o que define o sucesso. E qual que vocês acreditam que são as de vocês, assim? Isso aí não tá no script, hein, meu? É isso, e eu nem comecei. Tá aquecendo. Mas vocês têm alguns traços claros, assim, que vocês percebem entre vocês? Cara, eu acho que assim, ó, se colocar de forma técnica, assim, como profissional, porque isso é uma coisa que eu levei muito, assim, eu escutei uma vez um professor, cara, na faculdade, ele falou isso, falou assim, cara, dificilmente você transformar um amigo, você pegar um amigo e fazer virar seu sócio vai dar certo, mas transforme o seu sócio no seu amigo. E aí eu comecei sempre a filtrar essas coisas, e com o Ivan foi muito isso, cara, a gente tinha sinergia, existia um foco de ir pro mesmo lugar, e aí, tecnicamente falando, tinham coisas que eram complementares, velho, né? O Ivan conhece a parte técnica, conhece, mas o Ivan, ele, cara, eu dificilmente encontrei um cara tão bom comercialmente, em network, em relacionamento, em vendas. No final das contas, cara, ele manja muito disso. E era uma coisa que complementava, porque, cara, eu era o cara técnico, eu era o cara operacional, eu sabia daquilo ali. Então, tipo, assim, ó, pra de saída, já foi isso. Porque não tem como, velho. Eu trago porque é meu amigo. Ih, velho, seu melhor amigo é o quê? Ele tá sendo singelo. Ele é um monstrão técnico. Ele tem um conhecimento Inclusive, absurdo. fez o curso da do área. Google em 2014. Então, você vê, eu fiz com ele, hein? Eu fiz com ele. Ele é extremamente técnico, antenado, e não é aquele técnico, desculpem o termo, o bitoladão que só fica fechado, não, pelo contrário. Assim como a gente consegue ver ele no posicionamento do dia a dia, né? Ele é extremamente técnico e inteligente, e sempre muito antenado, estudando e à frente das coisas que estão acontecendo. Eu não tenho, por isso que eu até brinco às vezes com a turma quando eu tô fazendo alguma proposta, coisa do tipo, e eu chamo o Rodrigo, eu falei, cara, eu trouxe o Papa para poder conversar com vocês, porque chega a minha limitação. Então, eu sou, tirando o chapéu aqui mesmo, cara, eu sou muito bom na área comercial. Eu tenho um bom network, eu tenho uma boa desenvoltura e tenho boas técnicas, mas eu não sou o cara técnico. Eu não sou o cara que está aprofundado e tem esse conhecimento bem afinado dentro daquilo. Eu vou até a página 1, 2, 3. Ele tem todo o resto do livro para poder colocar. Você entendeu porque fica fácil assinar um papel e casar? Casar 3 vezes. Mas, cara, tu comentou de sócio, né? Começar como amigo é difícil. Acho que também porque existe um fenômeno, né? Assim, é natural a gente, como ser humano, buscar nas nossas amizades a maior quantidade de semelhança possível, se a gente for ver, né? A gente tem muitos gostos em comum, vários fatores que a gente, às vezes, é muito parecido com os nossos amigos, o que é muito importante para desenvolver uma amizade. Mas, às vezes, num sócio, a criação é o contrário, né? A gente não tem coisas parecidas, o que é ótimo, e a gente vai construindo coisas parecidas com o tempo que a gente se torna bons amigos, né? Mas é invertido, talvez. Os opostos se atraem? Se a gente for olhar o imã, polo positivo, polo negativo, precisa ter essa junção que vai ser complementar das coisas. Né? É porque no final das contas é isso, velho. Amizade tá amizade. A amizade, ela é amizade. A amizade, ela a maioria das vezes, 80%, 70% em coisas boas. Em compartilhar coisas legais, em tomar uma e tal. Cara, você vai ter um momento difícil que você conta com um amigo, isso é importante, isso fortalece e tal. Só que na hora que você fala que vai empreender com alguém, meu irmão, é tempo ruim o tempo inteiro. Chega no nível da loucura que vocês estão rindo da desgraça. A gente tava ontem debatendo alguns pontos e aí tinham algumas perguntas ali e tal. E tipo assim, cara, o que foi virada de chave? O que fez te ficar... Cara... Na boa, meu irmão, o que te moldou? Você vai chegar nisso, né? Meu irmão, desculpa, velho. Na hora que você fala que você abre um CNPJ, você é colocado na fogueira, meu irmão. Ou você se molda, ou você derrete e sai. Então já vamos emendar. Já vamos emendar, porque assim, o Forjado no Fogo é isso. É o que moldou vocês pro modelo que vocês estão. E assim, acho que muita coisa tem que moldar vocês pra pensar em fazer assim, cara, vamos fazer a segunda agência, cara, vamos criar um grupo. Muita coisa tem que ter moldado vocês pra vocês chegarem nesse lugar. Porque ele não é um lugar de conforto, vamos dizer assim, porque ele não é, mas é um lugar de muito potencial, não tenho dúvidas disso. Então, assim,
quais foram ou qual foi essa experiência que forjou vocês pra chegar nesse ponto que vocês estão agora? Pra chegar e falar assim, cara, vamos pra China, que é outra coisa que eu quero falar sobre. Eu já acelerei pro projeto do Eu ia Google, eu quero perguntar falar atrás. de China. A gente não devia ter tido essa conversa anterior com eles. Eu ia puxar lá atrás, mas... Mas assim, ó, quais foram essas experiências que fizeram vocês clicar desse jeito pra chegar nesse ponto? Eu acho que, cara, de uma forma geral, a gente volta no que a gente acabou de falar aqui, que é o propósito, saca? A gente tinha muito claro, velho, cara, a gente tem esse foco de estar entre as maiores e melhores agências do mundo, a gente tem esse objetivo de, cara, de cada vez entregar mais resultado, de transformar esse ambiente que a gente vive hoje, esse mercado digital. Existem esses propósitos. E tem, lógico, os objetivos de pessoa física também e tal, e a gente sabe onde a gente quer chegar. Literalmente, quando você abre no CNPJ, velho, você é jogado numa fogueira. E aí você tem duas saídas, cara. Ou você se molda com fogo, que é o nome do quadro, essa boa conexão. Cara, ou você vai derreter ali dentro. E é o que acontece com uma boa parte de empresas no Brasil hoje. De maioria, né? A gente literalmente entra num carro, velho, numa estrada, à noite, sem mapa, sem nada, e vai dirigindo. E aí, cara, a gente começa a encontrar os desafios. Basicamente, o que foi moldando a gente foi o que vai acontecendo com qualquer empresário no Brasil. Cara, não tem segredo e mistério nisso. Mas, cara, você vai sofrer uma hora com a equipe, você vai sofrer uma hora com o processo, você vai sofrer uma hora... Cara, ainda mais no mercado de agência, a gente trabalha com serviço. Aí, cara, um dia você acorda, tem uma inteligência artificial que pode quebrar o seu negócio. Aí você tem como olhar isso, se vai quebrar ou se vai te salvar e te dar um novo gás ali. Então, assim, o que foi moldando a gente nesse caminho, esses desafios que foram acontecendo, eu acho que não teve um específico, eu acho que a gente vão ter várias e várias histórias, mas, cara, é isso, assim, é sempre olhando para aquele objetivo. E aí, quando a gente começa, cara, o desafio hoje é qual? Putz, velho, aí você tem um desafio de um mercado, de governo, de não sei o quê, cara, um monte de entrante, hoje você tem uma galera que faz tráfego, e aí, essa galera vai impactar no negócio ou não vai? Aí você tem inteligência artificial. Cara, e cada um desses desafios você tem que começar a olhar, cara, agora vamos pra produtora, vamos virar um grupo. Por quê? Cara, a gente tem hoje uma demanda para isso, então a gente já entendeu a fórmula de fazer negócio. E aí, quando você começa a entender aquilo ali, cara, é o que toda empresa quer, marketing e vendas. Uhum. A gente já tem isso. Cara, qualquer outro negócio que pegar e botar a mão, você vai ter os mesmos desafios. Cara, é um problema com pessoas, é um problema de gestão, é um problema de operação, é um problema de processo. Mas você vai só moldando e adaptando aquilo ali. E aí você vai começando a crescer, que é o objetivo que a gente tem, cara. É de crescer e estar entre os maiores. Hoje, talvez, a gente até mude a visão que era de estar entre as maiores e melhores agências do mundo para falar de um grupo econômico, que é o que vai virar. Né? Isso aqui daqui a pouco vão ter novas empresas e isso vai virar um ecossistema, né? Inteiro, né? Mas assim, em todas essas mudanças que acontecem, o mercado muda muito e tal, a gente passou pandemia, agora vem IA e tal. Tem alguma hora que você olhou e falou assim, talvez não dê? Assim, teve uma hora que você olhou e falou... Posso fazer um comentário sobre isso que você colocou? Claro. Todos os cenários que iam passar, ou que a gente estava passando... Rodrigão, se o sol não brilha para eles, o problema é deles. Essa frase o sol tá sempre brilhando para nós. Até pegando um gancho um pouco do que vocês estavam falando. A vida é feita de processo, de etapas. O que muda? A forma que você enxerga. A forma que você tem consciente daquilo que você está fazendo. Cenário econômico... Cara, isso tudo vai acontecer o tempo inteiro, sempre vai ter, vai vir uma tecnologia, vai gerar boom, não vai isso, vai aquilo, mas como é que você olha para isso? Como é que você se posiciona perante a isso? Como é que tá você e o seu sócio perante ao seu objetivo alinhado? Cara, o sol tá aí. Se você quer ficar olhando pro ponto preto num quadro branco, tá ótimo, olha pro ponto preto e fica com isso para você. E o resto do branco que tá ali, naquele quadro inteiro? Se a gente for ficar sofrendo porque tá com isso, tá com aquilo, tá com não sei o quê, cara, se tranca dentro de casa e fica no quarto escuro. Então a gente sempre teve isso muito alinhado. Cara, o sol tá lá. Se você quer olhar pro sol, se você quer olhar pro problema... É frase pra dar corte, né? Olhar para as coisas e acreditar que aquilo sempre vai dar certo, velho, não é ser otimista, é ter talento. Real. Boa. É uma parada que eu acredito muito. Porque, assim, Eu ia perguntar se isso, a gente... eu falei, pô, parece que um otimismo até
sem nenhum tipo de ofensa, mas um otimismo quase ingênuo, que é tipo, mano, eu vou e vai dar certo, a gente tá aqui junto e vai. Parece que é uma característica que faz a força de vocês, assim. Se você parar pra pensar, eu tenho pra mim muito claro, eu falei isso na minha palestra, eu palestrei no ano passado no RD Summit, e eu falei sobre isso, sobre inteligência artificial e essas grandes mudanças, né? E de fato, a gente teve a primeira grande mudança ali, que pra mim foi a mudança digital, que mudou o comportamento, compra e tudo. Cara, quando você tinha o Cadê o Google, você começou até onde as pessoas vão buscar aquilo, e não era num catálogo desse tamanho, amarelão lá, né? Você começou a trazer novas coisas, velho. A galera começou a mudar o comportamento ali. A outra grande mudança que a gente teve foi com a entrada das redes sociais. Aí você tem aquele ensaio do Orkut, depois vem o Meta, era o Facebook na época, e se traz um novo jeito de interagir, um novo jeito de socializar, um novo jeito de se interessar pelas coisas. E em 2018 foi aquele boom das startups e aquela máxima que era: a maior empresa de carro não tem um carro, a maior empresa de hotel não tem o tijolo construído, a maior empresa de música nunca gravou um artista. E isso foi uma grande transformação que a gente teve. E agora a gente tá vendo a inteligência artificial. Então, assim, se a gente parar pra pensar, velho, o nosso mercado, ele muda toda hora, velho. E aí, o que a gente tem que fazer com isso? Talvez seja um pouco disso, assim, até do perfil, né? Acreditar que vai dar certo. É ver oportunidade em tudo, velho. Porque é isso. Se você parar pra conversar com uma galera de produção de conteúdo, de vídeo há uns anos atrás, esse mercado, cara, na hora que começou a chegar o celular na mão de todo mundo, foi desesperador pra esses caras. Assim, quando chegou o digital para a agência de publicidade, foi desesperador para esses caras. Todo mundo parou e falou assim, cara, opa, tem uma grande mudança. Cara, essa transformação aconteceu na vida de todo mundo. Mas aí o cara hoje fala assim, pô, e aí? E aí hoje, velho, nós estamos aqui numa mesa de podcast que não existia há uns anos atrás. Uhum. Então tudo tem oportunidade para crescer. Aí o que o Ivan fala, cara, só brilho para todo mundo. Mas é isso. Eu acho que para contextualizar isso de uma forma geral, é sempre acreditar que dá certo, velho. É sempre ver a oportunidade daquilo ali. Cara, existe um buraco ali, nós temos aquilo ali para poder atender e compor aquilo de alguma forma, né? E eu não vou me inventar, mas aí já que a gente tá falando do sol, vai ter... Mas quando o sol nasceu no Oriente pra vocês, o que aconteceu na China? E, cara... Porque, assim, e é real, assim, acho que vale dar um pouco de contexto até do que vocês foram fazer lá, mas eu tô muito curioso pra entender o porquê, o que vocês foram fazer lá e, principalmente, o que vocês notaram de principais no mercado, de maneira geral. O que acontece lá que a gente não tá vendo aqui? O que existe lá que talvez devesse existir ou vai acabar acontecendo? Me contem tudo. Esse universo. Porque assim, existe uma distância cultural do Brasil para a China muito grande ainda. É muito mais fácil a gente entender o norte-americano e a estrutura e as coisas. Para lá, ainda a gente tem a visão hollywoodiana ou qualquer coisa assim da China que já faz muito tempo que não é, a gente sabe disso também. Mas ainda assim é difícil concretizar o nível tecnológico e do que está sendo construído, né? Por que vocês foram lá, para começar, né? Cara, de uma forma geral, a gente foi porque a gente já atende alguns clientes do setor e a gente foi pra... Aí, ô, Roberto. Pra... já atende cliente do setor, cara. Já atendi alguns clientes do setor, que as empresas são chinesas, e aí a gente teve a feira, a gente foi pra lá. É claro também que eu não fui só para atender e ver meus clientes. A gente teve visita em fábrica, a gente foi visitar e viver um pouco do... E o que é legal é porque, assim, esse choque de cultura, ele é muito grande, velho. Dificilmente... E aí são dois pontos, assim, cara. O mercado chinês, ele é gigantesco. A gente fica com essa visão de que, cara, as empresas e tal, cara, no final das contas, todas as empresas, elas vão depender da China em alguma hora. É a realidade. Então, assim... Quem não tá olhando pra lá, velho, tá atrasado, muito atrasado. Porque, de alguma forma, velho, o cara que tem um negócio local, ele vai depender da China, porque aquilo ali vai impactar no preço final dele, porque tá sendo produzido lá. Só que aí você tem uma outra frente, que é um mercado totalmente fechado e difícil de entrar. Sabe? Então, uma grande visão que a gente teve desse ano indo pra lá, é que os caras, a gente percebeu isso, os caras estão abertos, eles são, um mercado fechado, dificilmente você vai prospectar um cara da China aqui, vai conseguir uma reunião com ele, conversar com ele e cara, a gente teve, o meu inglês é bem mais ou menos, né, o do Ivan já tá um pouco mais avançado, a gente teve reunião que, cara, eu travei no inglês, o chinês falando comigo na reunião de fechar um contrato, falou assim, cara, como é que você quer atender uma empresa chinesa no Brasil, se você não sabe falar pelo menos um inglês, tipo assim, que... Mandarim tudo bem. Pra ele já... o supra-sumo já até falou mandarim, sacou?
E aí eu falei, na época foi muito legal, porque eu retruquei ele. Falei, cara, você quer um professor de inglês, mano? Um cara fluente de inglês, você contrata um tradutor, sacou? Você quer um cara... Cara, foi literalmente isso, assim, e a galera na mesa olhou. E, então, assim, isso foi um negócio legal. E aí, cara, a gente olhou, o cara falou assim, tipo assim, né? Os caras são bons, né? Os caras Gostou do Mas brasileiro, né? você quer ter um cara que entende o seu mercado aqui, velho? Que vai tropicalizar o seu mercado, que vai conseguir conversar com o seu público aqui? Então, só que aí é o seguinte, é uma fonte de entrada... São boas entregas nas empresas chinesas que estão entrando no Brasil ou de quem depende deles. Isso aí é ouro. Essa informação aí é consultoria grátis. Ela é consultoria grátis. Eu acho que a grande sacada é essa, porque você não consegue entrar com os caras direto. Mas eles estão Só vindo pra que- cá. Só que os caras estão no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eles estão no mundo inteiro. Então, assim, os caras estão na Europa, os caras estão na América do Norte, os caras estão na América do Sul, os caras estão na África, eles estão na Ásia, eles estão em todos os lugares, velho. Onde você, aquela brincadeira que o cara abre uma porta, acha um, é tipo isso, velho. Você vai precisar, você vai depender, não tem como, velho. E aí, como é que a gente faz pra poder, em vez de eu ir na escada mais difícil, cara, eu vou numa escada um pouco mais longa, mas a gente começa a olhar pra como que eu vou entrar e chegar nesses caras. Hoje a gente já tem livre acesso com muitos. A gente conseguiu, inclusive, aprovar contas e ferramentas que não tinham, por exemplo, na nível Latam de algumas empresas que a gente hoje tem, porque hoje eu sento com chinês na mesa, eu troco ideia com o cara tem confiança, e o cara fala, pô, Presidente de multinacional chinesa sempre andou com a gente para poder Pô, isso é jantar, um avanço conversar. na evolução do processo mesmo de parceria, de network, que é absurdo. Um pouquinho mais para frente a gente vai entrar num tema que cabe aprofundar um pouco mais isso que eu vou colocar, mas eles não estão buscando alguém que venda serviço para eles, eles estão buscando alguém que atenda a eles. Tem uma sutileza nessa diferença, Então me entendeu? explica essa diferença sutil que tu, na tua visão do atendimento pro serviço. Já vou pular uma dos pontos aí. Ah, cara, que Vou dar um exemplo da Digitalware. Aqui na Digitalware, a gente não vende nada. Eu não vendo nada. Brincadeiras à parte, eu tiro pedido. O que eu quero dizer com tiro pedido? O cliente, o lead, quando chega ou quando ele é prospectado, a gente senta para entender o que ele precisa, para entender o momento dele e entender o que cabe para ele. Seria até imprudência da minha parte chegar com algo envelopado para a pessoa, eu não conversei com ela ainda. Muitas das vezes os clientes mandam para chamar para uma concorrência, etc. Ah, eu tenho aqui um escopozinho que eu queria que fosse orçado. Eu não sento na mesa para discutir isso internamente e montar uma proposta. Eu levanto a mão e falo assim, Du, vamos conversar? Me explica. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Para que é isso? Para que vai servir isso para você? Qual que é o teu momento no digital? O que deu certo, o que deu errado? Qual é a sua expectativa? E isso é uma estratégia que a gente já usa faz um bom tempo e cada vez a gente vem sentindo mais, e até falando do chinês, por exemplo, porque ele quer ter a segurança de que você está entendendo aquilo que você vai oferecer e você está entendendo aquilo que ele precisa para aquele momento que ele está. Porque eu ter algo envelopado e simplesmente colocar na mesa e precificado para você fazer, cara, é a coisa mais simples que tem. E aí, a questão que eu estava falando de você entender e atender. Cara, eu tô aqui para te atender, vamos lá. Vender, todo mundo vai vender, né? Sempre alguém vai ter consequência no final, né? É isso, todo mundo vai ter um produto, um serviço, alguma coisa ali para poder te oferecer. Mas eu acho que até pra quem vende produto e não serviço, eu acho que a realidade é a mesma, porque assim... Cabe para todo mundo. Claro, porque assim, hoje quando a gente fala de produto, tá? A gente vai comprar um celular novo. Cara, não tem vendedor que vai saber mais daquele celular do que eu tenho de acesso pra descobrir sobre cada ponto daquele celular. E você sabe em cima da sua necessidade. Exato, tu consegue ser específico nesse ponto. Agora, assim, é um ótimo trabalho de vendas quando, por exemplo, eu começo a entender o contexto onde determinadas coisas que eu sei, que ele sabe daquele celular, eu consigo implicar que ele vai poder utilizar, que às vezes eu não pensei sobre, que é entender como é que é a tua rotina, como é que é o uso, como é que é o não sei o quê. E ainda é um produto que não vai mudar nada. Ele vai ser igual pra mim, pra ti, pra todo mundo. Só que a forma como eu entendo o uso dele é o trabalho do vendedor num produto, por exemplo. E vou além. Ou até o ponto, que aí eu falo que também cabe o profissionalismo e transparência, de olhar e falar assim, cara, não é esse produto que você precisa. É esse produto que você precisa. Você veio pedindo esse. Mas aqui na conversa, entendendo sua operação, sua necessidade, não é esse. E te digo mais, tá? Esse aqui eu ia ganhar mais, eu ia faturar mais, ia ser comercialmente muito mais legal, mas o que você precisa é isso. Isso aqui não faz sentido. Você está querendo entrar numa Ferrari e andar numa rua que tem 75 lombadas, sem posto de gasolina.
Você vai pagar caro, você vai quebrar seu carro e você não vai ter, você não vai realizar aquele seu objetivo. É isso aqui que você precisa. Por isso que nosso pitch de venda, ele, entre aspas, não existe. É muito mais uma consultoria para poder entender. Assim como já teve gente que sentou na nossa mesa, a gente falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, você vai entrar nessa ferramenta, você vai criar sua conta, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai rodar suas campanhas. Testa, faz, usa. Ainda não está no momento. Não está no momento. Vive, cria, cuida, faz. Daqui a um tempo você volta para falar com a gente. Mas isso é um aprendizado adquirido ou vocês sempre pensaram assim? Mesmo antes de se juntarem como sociedade e tudo mais? É assim, tanto eu quanto o Rodrigo, a gente já viveu muita coisa. Né? Hoje sentado de um lado da mesa, mas até pouco tempo atrás a gente estava sentado do outro lado da mesa. Né? Então a gente já tomou bastante paulada na cabeça, né? A gente já viveu como cliente, diversas circunstâncias e situações, moldado do fogo, né? Que isso vai fazendo com que a gente vá também tendo outras percepções. E a gente tem por princípio na operação ser útil. Cara, eu acho que esse é o grande ponto, cara. Isso se perdeu muito, isso é muito forte. A partir do momento que eu tô sentado na sua mesa e o meu propósito ali é ser útil para você, não importa mais qual é o produto, qual é o serviço, qual é o valor agregado, não, o que importa? A utilidade que eu vou ter, se é que eu vou ter para você. E é você que vai me dizer. Tanto é que aí é um pitch nosso. Apresentou proposta, etc. Falei, olha, gente, independente de valor, etc, tal, tem que ter sinergia. Operação é tiro, porrada e bomba, correria no dia a dia, etc. Agora, se você sentiu que tem sinergia, se você acha que faz sentido para você, vamos sentar e ajustar o que for preciso para poder ficar bom para todo mundo. Se não, cara, tá ótimo, tá? Você tem meu telefone, pegou outra agência, não tem problema. Se tiver alguma dúvida, você me liga, vamos trocar ideia. O importante é você estar com sua operação redonda. Só que isso não é um pitch, isso é uma verdade, é o que a gente aplica, cara. Se você tá bem, eu tô bem. Se você tá feliz, eu tô feliz. Pô, não deu certo com a outra agência, o cara volta pra vir conversar com a gente. No final das contas, velho, assim, principalmente em high ticket, né? Isso é um negócio que, assim, cara, high ticket, velho, contextualizando um pouco do chinês, cara, na hora que você chega numa mesa dessa, velho, pra negociar um contrato desse, num valor desse, cara, desculpa, o playbook já tá guardado dentro da bolsa, já não existe mais ali, é o que vai acontecer ali, você não sabe o que... Cara, eu nunca esperaria que o cara falasse o que ele falou comigo, sabe? Então é coisa que ali chega na hora. E aí parte do cara, de um princípio que o marketing ele tá em cima de relacionamento, é contato humano, sacou? Tipo assim, ele tem que dar o resultado. Não significa também que se não vai usar um playbook, se não vai usar processo, que se não vai ter vendas ativas, isso tudo precisa existir para um negócio, né? Mas, cara, quando a gente fala aí de almejar clientes desse nível, né? Contas grandes, contas que vão... Cara, a gente tá saindo agora de contas Latam para contas globais, cara. Isso é muito louco. Isso vai atrás da visão lá de trás. Cara, estar entre as maiores agências do mundo. E quando se fala do mundo, cara, tem gente atendendo já. Hoje tem gente trabalhando na Espanha, tem gente trabalhando nos Estados Unidos. Então, assim... Não, e já fizemos algo que ninguém nunca fez no mundo, pelo menos até onde a gente pesquisa, né? Nós ficamos por 3, 4 anos, mais ou menos, atendendo 4 multinacionais do mesmo segmento, concorrentes, que nós tínhamos como a mesma agência. Aí eu brinco até, isso aí é até discurso de venda, eu brinco com a turma, né? Eu falei assim, a Coca-Cola não vai usar a agência da Pepsi. Mas nesse segmento a gente quebrou esse paradigma por 3 anos. Nós estamos falando de GE, de Huawei. Sim. Caraca, que animal, tipo... E isso é muito louco, velho, porque isso parte daquela ideia de cultura dos caras também, né? Cara, se senta na mesa, você não tem que ficar aquele negócio de convencer, de tentar levar o cara... Cara, o cara fala assim, qual o resultado que isso vai dar? O dinheiro tá aqui, eu preciso disso. Eles são muito mais objetivos. É muito objetivo. Cara, é muito objetivo. Cara, você atende o meu concorrente, eu atendo o seu concorrente, tá? Então nós vamos assinar um compliance, nós vamos assinar contrato, nós vamos nos resguardar juridicamente. Não é um problema você atender o meu concorrente, só quero estar seguro. E eu inclusive quero que você, porque você já conhece o mercado. É isso. Então, assim, é um negócio muito louco. E é muito legal eu isso. Quero poder te processar caso alguma coisa errada. Mas assim, mas é a segurança dele. Sim, mas é garantia. Não, de verdade, não valo isso. Porque, cara... Não, mas fica super tranquilo que normalmente a empresa tá sediada lá em Tangamandápio, lá fora, que você não vai conseguir nada. Eles não vão tá fazer tudo nada bem. pra fadiga. Entendeu? Excelente gancho. Mas deixa eu matar uma curiosidade aqui. Aqui é curiosidade mesmo. Mas teve alguma coisa que vocês viram lá, às vezes de comportamento, de produto, de tecnologia, alguma coisa que vocês viram e vocês olharam, mas que vocês olharam e falaram assim, cara, quando isso aqui bater no Brasil, isso vai
mudar tudo? Assim, sabe a coisa que você olha e fala, cara, isso aqui é absurdo. Ah, cara, tudo. Assim, ó, existe uma questão, aí, na minha visão, assim, uma questão cultural muito intensa, saca? De trabalhar, de horário, os caras são, assim, é muito intenso do jeito que os caras vivem. A gente vê, inclusive, isso refletindo em clientes nossos. A gente teve cliente, essa semana, inclusive, teve um cliente nosso com reunião 4 horas da manhã, tá ligado? Pra ele não era 4 da manhã também, né? Mas o cara tá no Brasil, né? Ah, ele tá no atende uma empresa Brasil, chinesa. tá. E aí o cara tem que chegar lá e tá com os chineses 4 horas da manhã. Existe essa questão do comportamento, assim, que é um negócio muito, muito diferente do que a gente já tá acostumado. Aí quando você fala de tecnologia, cara, de volume de informação, cara, a gente chegou no primeiro dia de feira, velho, assim, cara, é do segurança que tá na porta com o megafone que fica repetindo a voz dele, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, e só fica nisso, tipo, cara, você tem que entrar ali, e os caras com a luz, aquele tanto de informação, e gente saindo cara, de onde você não imagina. Aí você chega numa feira que aqui no Brasil, por exemplo, se está discutindo travas em leis, em aprovação e não sei o quê, e lá os caras tá nem aí, meu irmão, os caras já têm produto e, cara, a bateria tá, falando do setor, né, a bateria tá cada vez menor e cada vez aguentando mais carga, e aí você tem muita coisa ali que, aí você olha e você fala assim, cara, talvez num contexto geral, eu diria que cara, o jeito como eles lidam com as coisas, assim. Aonde tá a preocupação aonde deles, tá a né? preocupação do negócio, sabe? Aqui a gente tem uma série de outras travas, velho, que você tem que se preocupar, mano. Os caras estão preocupados em cada vez reduzir mais uma coisa, cada vez aumentar mais a capacidade dela, sabe? Cada vez deixar aquilo ali, ou em algum momento, cara, eu nem preciso disso aqui, que eu já consigo fazer isso aqui de outro jeito. Então, assim, pô, a gente ficou lá quase 18 dias. A feira são só 3 dias. A gente não conseguiu andar 25% da feira. Meu Deus do céu. Mas, cara, tem uma coisa que aí pode ser uma visão minha externa por não ter tido esse mesmo nível de contato. Mas é uma impressão e aí vocês me dizem se ela faz sentido ou não. Mas a China, ela sempre me parece, os players chineses, tá? Que eles estão jogando o jogo longo. Assim, eles estão sempre jogando o jogo longo. Eles querem impacto, mas eles estão jogando um jogo longo. Ontem a gente pegou um Uber aqui, que o cara tava comentando, que ele tem aquele BYD, Dolphin, não sei o quê. Eu achei que era uma coisa mais nova, mas esses dias eu vi um carro que eu não conhecia, da BYD, daí eu fui pesquisar, cara, veio em 2015 esse carro aqui pro Brasil. Falei, caraca. Nem sabia que em 2015 a BYD tava com parece uma coisa recente pra gente, né? Jogo longo. O que a gente tá vendo agora é o esforço de uma coisa muito anterior, uma construção muito anterior. Isso é uma realidade? Vocês conseguiram enxergar esse jogo longo, assim, essa maratona? Tem pesquisa recente aí falando de carro híbrido /elétrico e assim por diante. São 120 marcas, 129 marcas lá na China. Só na China. Fora o impacto que eles também estão sofrendo um pouco sobre isso, né? A gente quase não viu o BYD na China. Não, é verdade. O trânsito todo eletrificado, a gente quase não viu o carro da BYD lá, velho. Doideira. De tanta marca que tem. E se você for pegar um pouco do mercado em si, que eles investem em estudo para desenvolvimento, é absurdo. É absurdo. E quando a gente fala em estudo para desenvolvimento, na minha visão pessoal, não existe você falar em curto prazo. É sempre médio ou longo prazo, com a previsibilidade de que tudo está em evolução. Se tudo está em evolução... Tá dando certo, né? Não, tá dando certo, mas eu falo na evolução de sempre algo novo surgir por uma necessidade nova também surgir. Então eles têm essa consciência oriental de que ele sabe de que, cara, isso aqui vai ser bom até a hora que surge uma coisa nova. Ou melhoria do que se tinha, ou necessidade de uma nova necessidade que surgiu. Completa, Então eles estão sempre estudando. E os grandes fabricantes, aí seja de qual for o segmento, têm um corpo extremamente pesado para pesquisa e desenvolvimento. Então eu costumo dizer que eles são anos-luz à frente na questão de visão daquilo. Porque ele sabe que ele está criando algo, já fala se algo vai durar ou vai servir por um determinado ponto, então eu já vou estressar esse ponto para ver do que tem que desmembrar isso. E assim vai indo. Então eu acho que eu sinto que é isso que faz com que eles estejam sempre à frente em tecnologia. Eu ainda tenho um ponto para adicionar isso que eu acho que eles ainda têm essa percepção só é real, assim. Eu vou te dar uns exemplos práticos disso. Eu sinto, eu acho que um ponto complementar é que eles ainda têm uma persistência, velho. Sabe aquela ideia de bater na pedra até ela sair água? Eu acho que eles estão... Quando eles começam a olhar a pedra, eles falam assim, velho, nós vamos bater nisso aqui até sair a água. E aí é o pensamento de longo prazo.
Porque, cara, você para pra pensar. A gente viveu mudanças de leis recentes no setor solar. Cara, isso impactou muito o setor solar. Muito. 2021, 22, 23, você teve ali grandes mudanças. Teve um ano com, cara, a melhor feira, a melhor venda, um monte de empresas chegando, o chinês entrando pra cá, dinheiro infinito. E você teve anos seguintes, velho, que foram, cara, separou os homens dos meninos, a verdade foi essa. E aí, quando você começa a olhar isso, por exemplo, se você vai numa feira de solar, eu tô usando um exemplo só do solar, a gente vê isso bem de perto. Claro. Eu vou dar um exemplo. Cara, você vive uma feira do solar num mercado que ainda não voltou o que era antes, que ainda não tá com a grana que tinha antes, mas você vê um chinês chegando aqui falando assim, eu quero um stand de 3 andares e você se vira pra fazer e vou pôr 2 milhas num stand. Cara, isso não vai se pagar, meu irmão. Aí você pega um chinês aqui, velho, levando um grupo de empresários do Brasil pra lá, pagando primeira classe pra todo mundo, velho, e levando os caras pra ver a experiência lá. E isso não vai se pagar esse ano. Mas os caras não estão olhando a curto prazo, velho. Esse é o ponto. Mas não dessa maneira. Isso vai. Isso é um dilema que a gente falou algumas vezes e acho que é um contexto ótimo pra trazer, que é essa visão do marketing, onde. É que assim, agora eu vou tentar funilar isso um pouquinho pra quem tá nos assistindo, por exemplo, que fala assim: não, beleza, mas eu não tenho dinheiro pra ter uma P&D na minha empresa inteiro e etc. Mas vamos pegar aprendizados diminuindo. Toda vez que a gente fala assim, não vou poder colocar esse dinheiro aqui, sei lá, nessa estrutura de, vamos chamar de branding por falta de, que amplie o máximo possível. Não é só criar logo, mas assim, criar experiências específicas, momentos que não é para conversão, mas é para tu estabelecer a tua marca, estabelecer caminhos, conexões e etc. Fala assim, não vou investir nisso porque eu prefiro colocar aqui que gera o clique, do clique eu gero o lead, do lead eu fecho, porque daí eu consigo pegar diretamente esse fechamento. Tem coisas que eu acho que a gente vai fazer ou escolher fazer numa empresa que talvez você não consiga metrificar mesmo. Tu acha que a passagem que eles estão pagando pro cara, ele vai... Não, a passagem Isso que eu paguei pra ele, eu vou X, traquear esses 20 anos daqui em diante, que ele não vai, mas tu sabe que isso tem um impacto lá na frente. E agora, pegando esses conhecimentos e... Desculpa, Beto. Eu só tenho um ponto, antes da gente avançar um pouco nisso, que é condensar um pouco essa ideia. Quando você pensa na China, você está falando de uma sociedade que tem ali uns 5.000 anos, e eles estão... É a mesma sociedade. Então, não é uma sociedade colonizada. É a mesma cultura, né? É a mesma cultura. Então, eles sabem que as coisas têm que durar. Eles sabem o jogo do longo. O Brasil tem 500 anos e aí uma história super conturbada. Muito novo. Nós somos novos. E quando a gente para olhar historicamente no Brasil, a maioria olha assim e fala assim, 40, 50 anos pra trás nem conta e tal. E eles não, eles vêm de uma sociedade muito antiga, consciente, né, de que da longevidade que tem. E eles sabem que aconteça o que acontecer, eles vão continuar ali. Eles vão estar lá, eles vão precisar daquelas estruturas, eles vão precisar daquilo, e os frutos vão ser colhidos dali. Então eu acho que essa visão que ser uma sociedade muito antiga traz, dá essa força do calma que a gente tá plantando. E é o que aconteceu. Ninguém viu eles chegando. Você olhava lá anos 90, eu tenho 41 anos. Anos 90 você olhava pra China, coisa chinesa, uma qualidade, tudo era piada. Era o equivalente ao Paraguai também. Isso. De forma pejorativa. E aí você vai olhando e ninguém vendo. De repente a China começa, uns saltos assim de qualidade. O celular chinês é cópia do... Aí agora você olha um Xiaomi de alta qualidade e você fala, cara, isso aqui é outra coisa. Aí você vai vendo os Oppo, que são uns baita aparelhos chineses, você fala, isso aqui é um outro jogo. Não, pega o celular da Huawei, que você dobra em 3, 4 partes, depois você desdobra e vira um notebook. Acho que o nome dele é origami mesmo. Caraca, é muito louco. Mercado chinês. E você começa a ver coisas que refletem nesses nossos mercados. A gente tá falando aqui de ecossistema e tal, não sei o quê. Aí nós entramos na loja da Xiaomi lá, fomos na loja que, cara, ela tem de uma torneira que você põe na sua cozinha, numa cuba, até o carro na mesma loja. Eu fiquei louco. Eu falei, cara, você tem a televisão, a máquina de lavar, micro-ondas, loja o carro... de 1000 coisas, aquela loja que vende de tudo um pouco. É tipo isso aqui da mesma marca, né? Não, e num volume de especificidade, do carro até a torneira. Os segmentos nada a ver, né? Que é bem isso, torneira e carro, né? E é muito nítido isso, cara. A gente entrou num templo lá, de 1.600 anos que aquele templo existia. Então eles têm isso muito. No meio da cidade, assim. Cara, eu entrei num templo de 1.600 anos. Eu falei, cara, eu não pisei nada no Brasil que tivesse a não ser o solo. Histórico. Não tem, velho. Você falou um negócio, a gente é muito novo. E aí você vê isso uns caras enraizados, assim. E a disciplina do negócio, né, velho?
Disciplina. Porque isso é muito fácil falar que, cara, vamos ser só persistente. Vamos só bater na pedra até sair água. Mas aí um vem e quer bater na pedra do lado, o outro quer bater na pedra em cima. Os caras, não, nós vamos bater só nesse lugar aqui, velho. E vai. E eles vão, e vai. Uma hora vai furar. E é o que precisa. Tentando agora aglutinar pra pessoa que tá nos assistindo de novo, né? Ele não é uma gigante chinesa, ele não tem um budget pra P&D, mas eu acho que existem aprendizados legais aí de conhecimento, aprendizado e sempre estudo, etc. O que se aproveita pra quem tá nos assistindo e que tem uma estrutura normal de empresa aqui no Brasil, que a gente atende, vocês atendem e a gente conhece bem. O que se tira dali e o que dá pra começar a fazer de diferente, assim, pra começar a fazer um movimento, de novo, de longo prazo e que lá na frente ele vai se pagar na visão de vocês? Eu acho que são duas coisas, assim, né? Se a gente pensar em mercado, em China, que eu acho que esse cara tem que, de alguma forma, velho, buscar conhecimento em cima disso. Porque, assim, vai ter alguma operação, algum buraco que esse cara vai conseguir entrar. Porque tudo vai depender daqui a pouco. Não tem jeito. Falar que não vai é ir contra a maré, surfar, não surfar a onda, assim. Então, pensar em possibilidades. Porque do cara pequeno, velho, que vem de uma clínica de estética, de um cara que tem uma loja de peça, de qualquer desses negócios, eles vão esbarrar na China em algum momento. Ponto. Se já não estão. Se já não estão, né? Então, assim, começar a olhar pra isso, porque na nossa visão, pelo menos, a gente tem... Cara, eu tô surfando essa onda e eu acho que cara, não é um tsunami, eu tô só na marolinha ainda. Saca? É um negócio muito pequeno. Que vai ficar muito maior. E se a gente pensar isso como negócio, na minha visão, cara, aí eu acho que também usar o que os caras aplicam no seu próprio negócio, sabe? É pensamento a longo prazo, construir as coisas de uma forma sólida. Isso tudo envolve de toda a nossa conversa que a gente tá tendo agora, sabe? Assim, cara, de montar a sociedade, ter um negócio, tem um sócio, não tem. Cara, é pensar a longo prazo e construir coisas sólidas, assim. Isso é o que vai diferenciar o negócio, no final das contas. Porque em algum momento, velho, que você sofre uma pandemia, né? Justamente na nossa vez, a gente teve guerra, teve pandemia. Isso, é o que vai fazer um negócio. Hoje, às vezes, cara, a gente tem conversas difíceis e fala assim, cara, e se isso acontecer? E se isso virar desse jeito? E se isso? A minha frase pro diretor financeiro, pro diretor de operações, a gente sempre fala isso, é o seguinte, meu irmão, eu passo uma pandemia. Eu não tô nem aí pro que acontecer, tá ligado? Eu vivi uma pandemia, meu irmão. Daqui pra frente, eu vivi cara, a gente tá vivendo guerra, a gente tá vivendo crise. Cara, eu não tô nem aí, velho. 2016 a gente teve crise, uma das piores crises no Brasil, na nossa geração. Eu não tô nem aí, meu irmão. O que eu passei aqui, eu tô pronto pra passar por qualquer coisa. Conectando as coisas, né? O pensar a longo prazo. O digital, ele ganhou uma força muito grande na pandemia. Com certeza. Ele fez muitos milionários. E ele vendeu um sonho que não é a realidade do cara que quer empreender, velho. E agora... Nossa, aí tu mandou Sacou? uma braba. Porque o que isso acontece hoje é muita gente falar de, cara, é tráfego pago, é lançamento, é serviço, é não sei o que dentro do marketing digital, velho. E é uma galera, é uma geração que vem de muita ansiedade e que, meu irmão, eu vou te falar, eu entendo que o digital fez muitos milionários, mas se você quer ter um negócio não que os negócios dos caras também não sejam, não tenham uma longevidade. Mas que o timing é importante, eles pegaram o timing e começaram ali. Cara, isso se repete. O negócio do longo prazo, velho. Cara, não tem dinheiro fácil, meu irmão. Não existe. Você falar assim, cara, pô, hoje o Rodrigo tem um bom carro, o Ivan tem um bom carro, pô, o Ivan tá morando na Alphaville, aí tem todo aquele, se cria aquela mística de que, pô, meu irmão, deixa eu falar com você, é chão, velho. É chão, sacou? Não é porque tá ganhou, porra, ficou rico no digital, pô, ganhou dinheiro no digital, não sei o que, cara. Calma, irmão. Calma. Faz um negócio, assim, o digital fez muitos milionários, dá pra ganhar muito dinheiro, né? Cara, eu transformei a vida da minha família. Nós transformamos a vida das nossas famílias. A gente transforma a vida de outras quase 60 pessoas hoje. E aí, cara, num todo, tem que ser sólido, velho. É um negócio ali. Eu sou muito mineiro, né, velho? Aquele negocinho de que, cara, vai. E eu tenho muito esse pensamento de, cara, construir as coisas de uma forma sólida. Porque, assim, não é porque né? Velho, porque não o mercado digital que, cara, você entra, eu vejo a galera que faz um pouquinho aqui, aí daqui a pouco o cara já quer outra coisa, daqui a pouco já quer outro negócio. Cara, tem que dar continuidade, velho. Não pode subestimar o timing, porque assim, se tu abre um webinar, uma live, hoje tu vai ter, sei lá, 50 pessoas. Se tu abria lá naquela época, era live, era webinar batendo 3 mil planeta pessoas, parado, 4 mil pessoas. Timing. Não, vocês lembram do Clubhouse?
que ele chegou, era as pessoas de madrugada, Clubhouse estourando, todo mundo. Agora é a próxima revolução, e aí passa, sei lá, 1 mês, 2 meses bombando, aí de repente, sumiu. O que era o Clubhouse mesmo? Ele era uma plataforma de comunicação de voz. Aí você entrava numa sala, tinha as pessoas... Caraca, lembrei. Nossa senhora, a gente realmente tá pagando a pandemia da cabeça. velho. Então, mas é que isso do Clubhouse foi uma alucinação positiva, assim. Mas você entrava, por exemplo, numa sala de Big Brother Brasil. Tava o Boninho falando Ali, do Big Brother Brasil. Você entrava numa sala de comédia e tinha, sei lá, um Fábio Porchat da vida falando, trocando ideia. Aí virou um negócio assim, tipo, caraca, eu posso ter acesso a pessoas reais. Só que assim, essas pessoas grandes e inacessíveis de algum grau, elas também estavam trancadas em casa sem nada pra fazer. À medida que isso foi mudando, aí você vai perdendo diminuindo, isso. né? Eu queria colocar igual as pessoas, pô, já esquecemos um pouco de como é que foi pandemia, etc, né? E voltando só para fazer o gancho ali da questão China, né? Você fala assim, pô, passou por uma primeira grande guerra mundial, uma segunda grande guerra mundial, que essa galera viveu de experiência, a mudança de hábito que teve que ter, que eu acho que também explica um pouco da perseverança e de luz no final do túnel, né? Só que o ser humano tem esse hábito de falar assim, pô, pandemia, quando é que foi mesmo? Teve? Acabou? E todo mundo olha só para... A tendência é de que olhe só para os erros, né? Mas ninguém olha, normalmente, o que fez para poder acertar. Sim. E potencializar aquilo. E aí vai gerar ansiedade, vai gerar preocupação, vai gerar angústia, vai gerar um monte de coisa. Que se você inverter esse prisma, vai te trazer longevidade, vai te trazer resultados, tudo daquilo que você está esperando. Né? Então, como o Rodrigo colocou, falou, cara, bater até sair leite de pedra, muitas vezes é. Mas o que você faz perante a isso ou o que você deixa de fazer? Pô, mas eu não tenho estrutura, eu quero crescer, eu quero fazer acontecer. Cara, é isso, vai atrás. Tem que começar de algum lugar. Tem que começar de algum lugar. Porque é fácil você montar uma empresa colocando 10 computadores, 10 cadeiras, 10 mesas, olhar tudo vazio e falar, agora eu só tenho custo. O que eu vou fazer? Eu vou correr atrás de cliente. Cara, Mas, cara, e até fazendo um exagero aqui, claro, né? sim. Mas é importante. Um exagero narrativo, mas vai fazer sentido. A importância da gente ter as coisas bem documentadas como empresa também. Que tu falou, a China passou por guerra, não sei o quê, mas a história de um país, de uma região, ela conta muito se ela é bem registrada e se as pessoas prestam atenção nisso. Porque antes disso, sei lá, teve Gengis Khan invadindo e antes disso teve 3 imperadores em guerra e assim, cara, são registros e aí que fazem tu entender a longevidade, entender aprendizados, problemas. Só você ver a Grande Muralha é absurdo. Quantos anos aquilo não tá lá e a estrutura é impecável. Então, até quando a gente tenta trazer isso para o nosso mundo, é a própria boa documentação do que tu tá fazendo, do que tá acontecendo como empresa. Teve essa dificuldade, como é que foi superada essa? Porque às vezes a gente supera e eu não tô me tirando desse grupo, porque eu também passa, a vida anda, mas caraca, aquilo foi uma parada tão difícil que a gente conseguiu solucionar. Como é que eu não escrevi isso? Como é que pra eu olhar isso lá na frente, ou quando outra pessoa olhar aquilo que eu já, sei lá, tô olhando pra uma outra área, agora tem um líder dessa, não olhar aquilo pra não repetir aquele erro. A documentação é muito importante também, né? É isso é um negócio que dá pra trazer. Cara, e eu falo isso que é muito louco, né? Antigamente assim, né? 2 anos atrás. Antigamente Brasil, não antigamente chinês, tá bom? Porque isso, a gente traz pra um negócio que aí vamos lá, que é mais operacional, no dia a dia. Cara, a gente traz todo esse contexto histórico pra chegar isso no dia a dia de uma operação. E olhar pra trás é importantíssimo. Steve Jobs falava isso, né, velho? Você conecta os pontos na hora que você olha pra trás. Olha pra frente, você não tem como. Mas, aí quando você fala de documentação, cara, o ano passado eu vou palestrar no RD, você pergunta quem já tá usando um chat GPT pago. Tipo assim, cara, um monte de pessoas, a maioria não levantou a mão. E aí quando você fala de documentação, cara, tem inteligência artificial hoje, velho. Cara, como é que as empresas não estão documentando os processos? Cara, reunião, processo. Cara, pô, você tem um time de vendas, cara, aparentemente, né, a gente às vezes conversa muito, a gente tá, cara, no meio de tecnologia, a gente fala sobre isso. Aí você chega num cara do negócio local e o cara falou, minha venda caiu. Meu irmão, você já traqueou o que seu vendedor tá falando no telefone, numa planilha de bom, e o que ele tá falando de ruim, o que faz ele fechar, o que ele não faz fechar? Você já colocou isso no documento e mandou pra um chat GPT da vida? Não, você já parou pra ouvir, né? Você já parou pra ouvir uma ligação do seu... Vai você entendeu? Antes, né? Cara, pô, eu tô perdendo por conta de preço, eu tô perdendo por conta... Cara, você já pegou pra pegar o seu trimestre e colocar isso no chat e falar, cara, me traz uma análise disso aqui, você vai ter insight, velho, pra chegar ali e ter...
e conseguir mudar alguma coisa. Cara, o meu processo é esse. O que eu posso melhorar nesse processo? Cara, a gente tem umas coisas na mão hoje que, assim... E por que não estão fazendo ainda? Por que não estão... Eu vou usar... Pode Não, concluir. eu só ia comentar que eu acho que realmente é isso que você tá falando, mas eu acho que o maior problema geral das empresas, e espero que não das que estão assistindo, mas se for o seu caso, leve isso em consideração, que é o antes disso, é a falta até de preocupação do que está sendo falado numa reunião, numa ligação. Do que, antes de, assim, eu não tô nem preocupado em puxar uma informação, então eu nem tô pensando em como é que eu vou trabalhar essa análise dessa informação, porque eu tô muito antes. E, cara, essa disparidade... E a maioria das empresas estão aí nesse cenário. Só que, assim, daí a gente tem uma grande parte de empresas que estão nesse cenário e tem algumas empresas que estão, assim, ó... Cara, lá em cima, estão fazendo um monte de coisa, etc. Cara, como assim, num mesmo contexto e ambiente, a gente tem essas distâncias tão grande, né? Não pode ser assim, não pode ser assim. Eu vou usar o gancho da IA. A gente pediu para os nossos clientes trazerem perguntas. A gente não sabia exatamente quais eram as agências que iriam responder, mas a gente foi selecionar algumas. Sim. E para algumas agências seriam melhores. A gente esperava respostas mais interessantes e tal. Mandou um typeform para eles, preencheram. E aqui tem algumas. E a Daniela Brandão, louco, Brandão, mandou uma exatamente sobre IA, que é: como você imagina o uso de IA para os próximos anos no digital? Aproveitando esse gancho aí que você já estava trazendo, um bom ponto para a gente entrar no assunto. Cara, em algum momento, a gente acordou e falou assim, cara, eu tenho uma parada que pode matar o meu negócio. Esse foi o ponto. E em algum momento, um monte de gente teve medo de perder emprego, não sei o quê. Cara, eu acho que é um assunto até velho de inteligência artificial, apesar de ser o ano passado isso. Cara, eu comecei a usar esse negócio num nível muito hard. Eu começo a minha palestra ano passado na RD, foi muito legal, porque eu começo ela mostrando as minhas versões via IA. Cara, eu notifiquei meu condomínio extrajudicialmente por conta de um problema no lixo. É claro que eu tive o jurídico por trás que ele falou assim, cara, você tá... Cara, eu diagnostiquei um câncer de pele do meu pai antes de um médico. Ah, Rodrigo, não, isso é muito polêmico, né? Cara, isso não... Mais uma vez, isso não... extingue o profissional. Uma frase que eu tenho falado muito, que é: em terra de inteligência artificial, a capacidade humana é rei. Então, eu acho que esse é um grande ponto. Principalmente a generativa, como a gente usa hoje, ela não vai te entregar um bom resultado se você não souber o que você quer extrair dela. E aí eu começo mostrando isso para trazer esse cenário. Pô, cara, você teve um americano lá que perdeu o pai com a bactéria e ele colocou no chat GPT depois de 15 dias da morte do pai. Se ele tivesse feito isso antes, ele saberia que era uma vacina que o cara teria que tomar e em um mês ele tava bom. Então, assim, isso vai ajudar a entregar melhores resultados. Isso é fato, cara. Assim, acho que tá muito claro. O ano passado eu joguei na loteria, velho. Você tem noção do tanto que eu tava usando isso? Eu não sou o cara do tigrinho, da aposta. Mas eu queria testar aquilo, velho, pra ver a capacidade. Cara, isso tá no print, assim, ó. Eu pedi pra ela me... Se tu falar que cara, na loteria, não, para tudo agora. Presta atenção do nível. Eu tenho print disso. Eu simplesmente pedi pra ela se comportar como matemática, especialista em probabilidade e me trazer os dados dos últimos 10 anos e me dar 10 jogos. E aí os 6 números estavam dentro dos 10 jogos. E eu não ganhei. Fato, beleza. Só que eu pedi pra ela me listar quantos números tinham na sequência de 10. Ela me deu 14 números. Não, 12 números. E em 12 números, tinha os 6 da Mega da Virada. Cara, isso foi um choque pra mim, porque se eu tivesse feito uma aposta de 18 mil reais, eu tinha ganhado, velho. Não, mas eu já testei outras vezes, também não deu nada. Só que isso é muito louco, velho. Quando eu trago isso, assim, a gente tá falando de algo que não foi concretizado. A gente tá falando que tem um monte de gente se comportando como especialista de algo que não tem 5 anos. Então, assim, o que eu vejo é que nós... Primeiro ponto, tá? Na minha visão aqui, a capacidade humana, ela vai ser rei nesse momento, assim. Cara, talvez em algum momento no futuro isso mude, eu não sei o caminho disso, porque eu também... cara, não tem como prever o futuro. A gente já tá fazendo coisas muito mais avançadas do que a gente já fazia no passado. Sabe, uma palestra do ano passado ela já não funciona para esse ano, quando o assunto é inteligência artificial. Sabe, a gente já tá produzindo conteúdo em vídeo. Rápido, né? A gente tá produzindo conteúdo em vídeo com a própria voz. A gente já tá, sabe, já tem gente investindo em bolsa, colocando muito dinheiro com feedback de inteligência artificial. Então você tem muito em muitas áreas. O fato é, você tem que usar, porque por quanto mais você usa, mais você vai conseguir desbloquear a cabeça, e aí independente do tamanho do negócio, né, do pequeno ao grande, quanto mais
Quanto mais você usar, você vai desbloquear a sua cabeça pra Você isso. entende a ferramenta, as limitações dela, o como você Exatamente. interagir. Até o quanto você vai confiar no... Exato. No resultado que ela vai te entregar. Cara, a gente ficou perdido na China por conta de um resultado. Com foto. Olha aí é... Não, tá aí na sua frente. Não tá. Aqui na minha frente tem um muro de obra. Ela está aí. E não tava 8 quilômetros depois, velho. Você não é nem humano, você não é. Em contrapartida, fomos atendidos no restaurante por um robô, né? É loucura. Mas eu acho que o grande ponto é esse, assim, cara, a capacidade humana, ela se mantém e é ela o que vai dar celeridade nesse processo do que a gente tá usando hoje, na minha visão, sabe? É ela que vai... Não adianta eu tentar me comportar como um advogado ou como um médico, que eu não vou ter o mesmo resultado. Uhum. Eu não vou conseguir chegar e fazer uma coisa que o humano faz. Eu não vou conseguir chegar aqui hoje, igual a gente chegou, e na hora que um olha pro outro ali, pô, e tal, e fazer um santo bater. É Sacou? diferente. E não tem como, velho. Não tem como. E aí eu vou fazer uma pergunta que serve pros dois, e os dois podem responder como quiserem aí. O que vocês estão usando de IA hoje que você fala assim, caraca, isso aqui é o mais legal, não precisa nem ser o mais útil às vezes, sabe? Mas assim, cara... Nem de trabalho, né? Às vezes é da vida. da vida e tal, mas isso aqui é o mais legal, nossa, isso aqui é incrível, o que mais te surpreendeu, que você olha e fala, putz, isso é muito legal. Você complexo, né? Porque tem bastante ferramenta que a gente usa, tanto profissional quanto pessoal. Eu vou falar um negócio meio... Uma curiosidade até pessoal, assim, porque tem tanta coisa que às vezes a gente perde o... Eu não queria contar pra vocês, mas às vezes de madrugada eu recebo umas mensagens que alguém usou IA pra criar umas fotos, pra fazer umas coisas assim. E ele fala, tô fritando com a IA aqui, cara, eu tô fritando com a IA aqui, cara, meu. Eu juro que literalmente foi uma dessa, 1 da manhã que eu mandei pra ele no hotel. Eu falei, cara, olha o que eu acabei de ver, não sei o que. Foi literalmente isso. O Rô respira isso, cara, é muito legal. Cara, eu vou falar um negócio talvez seja polêmico, assim, ó. Na agência hoje, a gente tem IA em quase todos os processos. Cara, desde a reunião, pra gerar uma ata, até pra criar uma imagem, até pra criar um áudio baseado na voz do cara, até pra ajudar como agente pra otimizar uma campanha. Cara, assim, ó, a gente tem hoje colocado isso em todos os processos, porque por melhor que seja um gestor de tráfego, por melhor que seja um designer, ele vai dar uma escala e vai trazer coisas, insumos que ele não teria sozinho, velho. Lá atrás, rolou uma discussão dessa na agência uma vez, de que, cara, pô, mas isso aí pro cliente, isso daí, velho. Cara, hoje pra mim é quase um argumento de venda, meu irmão. Deixa eu te falar, eu vou colocar uma parada que eu vou conseguir entregar 10 vezes mais resultado. E tá tudo bem, você quer pegar e fazer, você pode pegar e fazer, cara, tá aí, tá no acesso, é o que o Ivan falou aqui. Ele não vai conseguir tirar o mesmo resultado disso. O problema com o cliente, ele nunca foi a quantidade de serviço que tu entregue, sim a capacidade que ele precisa externa, né? Isso é muito legal que você colocou, complementando vocês dois. Uma coisa que eu bato muito forte. Economia. Ferramentas de inteligência artificial otimizam tempo, economizam tempo para o operador, seja de qual área que for, pensar naquilo que ele precisa pensar. Uhum. Então eu vou ter tempo para poder pensar numa campanha, numa ação, numa estratégia, dar um prompt para ele poder me trazer aquilo que eu estou precisando. Se eu tenho que só executar e pensar ao mesmo tempo, o tempo inteiro, o meu tempo de respiro para as coisas, ele começa a ficar cada vez mais curto, porque a demanda está aumentando o tempo inteiro, a exigência está cada vez maior. Com isso eu começo a ter menos tempo de respiro, menos tempo de ideias, insights, etc, para poder colocar. Agora, se eu tenho um agente para trabalhar aqui do meu lado, onde eu consigo usar melhor o meu tempo de forma estratégica, etc, cara, eu vou soltar aquilo e vai me trazer um resultado. Eu vou usar o meu tempo para poder analisar aquele resultado, dar um próximo prompt para poder melhorar aquilo, para poder trazer. E aí a pessoa fica lá assim, vou perder meu emprego, ai meu Deus do céu, eu vou ficar não sei o que, vou ficar o quê? Como o Rodrigo colocou, cara, precisa ter alguém inteligente usando a massa cefálica para poder pensar e executar aquilo. E concluindo a pergunta, sei lá, você me perguntou qual que era a mais incrível. Eu vou te falar. Assim. Sabe que eu vou falar? Porque assim, ó, tem muita gente que vai assistir, que tá nos assistindo aqui, que não necessariamente são do mercado de agência ou de tecnologia, porque aí a galera com tecnologia a gente frita o dia inteiro. Né? Mas eu vou falar uma coisa. Talvez seja polêmico, mas é para reflexão. A melhor inteligência artificial hoje que eu já tive na minha mão chama ChatGPT, Gemini ou qualquer uma das variáveis que vão fazer isso. E aí, eu vou te falar um negócio, a gente fica fritando muito em... Cara, a próxima. Ah, mas uma grava o áudio, uma faz não sei o quê. Cara, beleza. Mas se pensar em negócio,
eu vou te falar que talvez seja um número da minha cabeça aqui, mas, cara, 80%, 90% não usam 10% do que o ChatGPT poderia entregar para melhorar o seu negócio. Eu vou te falar, as pessoas não criam as conversas e os agentes separados para que aquele cara, ele se eduque. Vou dar um exemplo. Só como jurídico, só como contador, só como gestor de tráfego, só como... Cara, pô, hoje você usa um software, você tem, às vezes, usa um Mosquite, tem uma agência hoje, por exemplo. Cara, quantas vezes você já pegou o relatório que a agência traz, colocou no ChatGPT e cruzou as informações para que você saiba um pouco mais do seu negócio que o que está sendo entregue da agência? Quantas vezes você teve um problema com um cliente que você colocou lá no seu cara, que é o seu solucionador de problemas, dentro do ChatGPT, para que ele possa trazer aquilo? Um cara de planejamento. Então, sim, cara, todas as áreas da sua empresa, ela poderia estar mapeada lá dentro e você tem um braço direito, que você tem um especialista. Vários, no caso. Né? Cara, e o que é mais legal é que você consegue cruzar os especialistas. Saca? Eu consigo, cara, eu quero pegar um cara de planejamento, de brand e de tráfego pago e que, cara, se cada um correr de um jeito, eles têm objetivos totalmente diferentes, mas eu cruzo isso aqui tudo e faço com que eles entendam o meu objetivo como uma única inteligência que sabe de todas as áreas. É muito foda. Então, assim, no final das contas, cara, se tiver alguém assistindo hoje e falar assim, cara, qual que é a melhor? Eu quero usar uma coisa nova. Cara, na boa, explora 100%. Aqui tem, né? Aqui tem. Sacou? Paga ela e explora 100% o que você tem. No dia que você falar assim, cara, realmente, você consegue acelerar muito, absurdamente o negócio, velho. Assim, porque você tem muito insumo. Cara, eu tô com um problema financeiro, eu tenho um cara do financeiro, velho. E começa a trocar ideia com aquele cara. E começa a nutrir aquele cara. Pô, eu não tô conseguindo, é difícil gravar conteúdo pra rede social, né? Meu irmão, se descreve. Coloca lá quem é você, como você fala. Sobe pra ele. Fala com ele, cara, olha só, eu sou esse cara aqui, ele vai se transformar em você pra te ajudar a ter insight. E é claro, no final das contas, é ter o cuidado da capacidade humana de filtrar isso. Pra também não ficar, você virar uma inteligência artificial, né, velho? E o muito louco é que todo mundo usa a inteligência artificial e pergunta, qual é a melhor inteligência artificial? Vamos lá, temos uma do Alexandre Bernardes. Qual a dica para ter sucesso em uma negociação difícil? Bom, aí eu vou ter que repetir um pouquinho daquilo que a gente tinha falado antes. Isso mesmo. Vamos lá. Porque se é verdade, vai ser... Aqui, isso é uma ideia boa, ela é boa para todo mundo, né? Exatamente. Tem que ser. Exatamente. Tem que ser. Eu acho que o primeiro ponto é, a gente não vende nada. A gente tem que se colocar à disposição para ser útil. Numa grande negociação, na minha visão, qual é o grande diferencial? Se eu estou numa grande concorrência, eu já parto do princípio de que aqueles que estão na mesma concorrência têm estrutura, capacidade, portfólio e estão ali disputando a mesma conta. Grande no caso. Qual é o grande diferencial? É o que você vai entender do negócio daquele cara que você está querendo pegar como cliente. A disponibilidade que você vai dar para aquele cara. O sentimento que você vai transmitir para ele de realmente vontade de estar atendendo ele. Segurança, vontade. A segurança disso tudo. A gente tem algumas que a gente costuma participar que é assim, o cara liga 8, 9 horas da noite para tirar dúvida. E tem um cliente ativo até hoje ali com a gente que quando ele fez isso, a gente foi até, cara, 8, 9 horas da noite você foi me ligar lá, só queria ver o quanto você estava disponível e disposto a pegar a conta. E tem gente que é isso, cara, eu desligo o celular lá, tchau, acabou, deu horário e boa. Então, no fundo, até pegando um pouquinho essa história do gancho do chinês, cara, o cara ele quer sentir de você o quanto você quer aquela conta, o quanto você realmente está afim de atender ele, você está disposto a atender ele. E óbvio, não vou ser eu, no caso, que vou atender no dia a dia, vai para dentro da operação. Mas aquele que está ali sentado na reunião, ele é a cara da empresa, não importa o cargo. Ele é o responsabilizado, não importa o cargo. Você é o cartão da empresa. Cara, qual é a tua postura? O que você está vendendo para o cara naquela reunião? É ali que vai pegar, porque no final das contas, dentro desse cenário que vocês colocaram, né, empresas consolidadas, etc, etc, a hora que você for falar, cria uma peça, todo mundo vai criar uma peça, cria um conteúdo, todo mundo vai... Não é aí que tá o diferencial. Você já parte do princípio que, assim, qualidade, entrega, preço, já não é diferencial não, meu irmão. Você tá... Exato. Então, e depois ajuste fino de preço. Porque se o cara quer você, ele vai querer você. E ele vai te colocar, cara, isso aqui não dá, o que dá pra fazer?
E aí você vai entrar naquela briga gostosa comercial de números. Mas até então, é a postura que você toma perante aquele possível cliente. Aquele que vai sentar e falar assim, eu tô aqui para vender, porque é isso, porque é aquilo, porque eu não sei. Cara, na minha visão, tá? Não é isso que vai fazer a diferença, não é assim que você vai conseguir vender ou trazer uma conta grande. Não é. Como o Rodrigo colocou, nessa briga o playbook tá guardado no bolso. Não é ali. Não é ali. Não é ali. Mas sabe o que Não é engraçado? Porque eu era parte do marketing do Mosquite por muitos anos, mais de 5 anos eu fiquei no marketing lá, a gente fazia muito texto. E assim, 2016, 2017, a gente já fazia um monte de texto sobre a mudança do panorama de vendas, que agora era a venda consultiva, que você entender a necessidade do cliente, desenhar uma solução. Mas parece que, de fato, quase ninguém entendeu isso. Se usava esse discurso, mas sentar, entender qual é o problema e desenhar uma solução, vamos colocar aqui personalizada, mas que é, na verdade, mas além disso, assim, é você conversar a língua do cara para o que ele precisa e no final não é assim, vou te dar isso aqui porque isso aqui é. Não, deixa eu ver qual peça encaixa aqui melhor. Vamos desenhar junto. Acho que muita gente não foi para isso. Então, ponto legal que você colocou, vou parafrasear aqui dentro de um pouquinho das minhas palavras, né? Todo conhecimento é vão se não utilizado. O que adianta você ter uma biblioteca dentro da tua cabeça se você não usar aquele conhecimento todo que você tem? Que adianta tu ter o Google? O que adianta você ter o Google para isso tudo? O tempo inteiro tu pesquisa. Não é, mas assim, a gente tem todo o acesso a todo o conhecimento do mundo a qualquer momento. Exato, cara. E você não coloca em prática isso. E eu sinto que já de tempos para cá, a gente tem vivido também, acredito que até por conta das tecnologias, um processo muito grande de comodismo. É muito mais fácil eu chegar com um produto envelopado para você colocar na mesa e falar custa tanto, do que eu entender o seu negócio. Tentar fazer o cliente caber no produto. Exato. Ou até o ponto também de honestidade, que vai dar gana. Esse produto não cabe para você. Mas o do Rodrigo cabe. Eu não tenho para te oferecer, mas o Rodrigo tem. Cara, se o meu princípio é ser útil, eu tô sendo útil, eu tô te indicando alguém que vai resolver seu problema, porque eu não tenho como resolver seu problema. Um grau de honestidade e autenticidade até, você olhar no cara que tá ali querendo te dar dinheiro e falar assim, não sou eu que vou fazer. Cara. E é muito louco, porque, de novo, máximas, né? Dando o que se recebe. Cara. É muito louco, é isso mesmo. É a construção, porque daí, não, cara, mas tem esse cara aqui que vai resolver, e esse cara vai lembrar de ti numa outra, e é uma construção, de novo, de longo prazo. É isso, cara. Num exemplo bobo, assim, o pneu do meu carro um tempo atrás cortou do lado, bem pouquinho assim, aí eu fiquei meio assustado, aí eu levei numa loja de pneu lá, falei, queria trocar o pneu, eu sei que tem que trocar o kit junto, porque não pode trocar e tal, ia dar 2 pau e tanto. Aí o cara, deixa eu olhar teu pneu, como é que tá, que você quer trocar ele? Aí ele abaixou lá, viu, ele falou, olha, dava pra trocar e tudo e tal, mas de verdade, dá pra rodar. Não gasta esse dinheiro agora não, teu pneu tá inteiro, o outro tá inteirão cortinho, isso daqui não vai te dar problema. Vai tranquilo, não gasta esse dinheiro agora não. Saí de lá e falei, caraca, eu estava lá com o cartão na mão, assim, eu vou pagar um par de pneu. E o cara falou, não, vai em casa. Só que quando aconteceu outra coisa, o carro da minha esposa, não sei o quê, foi o primeiro lugar que eu fui. Falei, eu vou levar lá. Exatamente. Porque assim, eu sei que eu posso confiar que o cara não vai tentar me empurrar qualquer coisa. Que é um mercado que a gente tem esse medo, esse sentimento de ser enganado. Qualquer mercado especialista a gente tem esse medo, né? É muito louco. Qual que é a tua intenção? Começa por aí. A tua intenção é atender e ser útil? Ou a tua intenção é olhar pro cara e ver um cifrão? Mudou o jogo aí. Se eu só quero ganhar, pouco importa o que você precisa, o que você quer, o que você não quer, eu vou te entubar. E vou usar meu gogozinho aqui para poder dizer que é esse aqui que você vai precisar. A fala amaldiçoada do vender gelo pro esquimó, né? Exato. Cara, agora, se a tua intenção é ser útil, cara, o jogo muda. E é legal porque o ser humano sente. Sim. Não adianta, o ser humano sente, cara. Bom, mas o papo tá bom, só que a gente tem uma parada que tá difícil. Tá difícil. Qual das duas histórias lá do começo é a verdade, Beto? Eu tô aqui em dúvida, porque ele realmente é bom de lábia. Ele é bom em construir uma boa história. E eles são loucos o suficiente pra se encontrarem e decidirem fechar o negócio junto. 3 dias. 3 dias e meter um contrato e já era. A gente já estabeleceu que o curso é verdade. Porque ele tá nas duas histórias. Na primeira história teve o curso, os 3 dias, etc. No outro, o cara do curso encontrou. Sim, a gente estabeleceu que o curso é a verdade ali da... Não, mas a gente sabe também que eles comentaram tudo que são histórias de verdade no geral, mas detalhes podem estar ali
alterados, né? Cara, é muito difícil, porque, assim, foram 3 dias a primeira história, né? Que no quarto dia eu estava indo na gráfica. A segunda história. A segunda história do quarto dia eu estava indo na gráfica. Tá, então é essa história, perdão. Essa história, cara, ela poderia muito ser verdade, mas o Até timing... porque a gente já se conhecia antes, né? Exato, mas Isso é que vocês o não levaram em timing da coisa consideração. acontecendo pra assinar um contrato desses, às vezes não é tão simples, porque eles não são os únicos interessados em envolvendo isso. Pode ter mais gente que não é tão simples. Eles não têm o perfil de fazer top-down de algumas coisas. E isso me gera um talvez nessa história. Então. Só somos nós dois na época também ali. Tem que pensar muito, não, cara. Mas o que eu penso já existia uma agência, um trabalho, uma empresa e tal. Existiam 2, então. E eles foram criar deles ali uma outra coisa. Então, pra eles fazerem isso ali, falar, não, vambora também. E quem que mete a avó no meio da história, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, é muito verdade essa. Não, mas aí que tá. É muito verdade a da avó. Nossa, aí que tá. muito verdade Eu da avó. acho que a da avó, aí que tá. Pode ser mentira, porque ela é muito encaixadinha, assim. É muito... Eu achei muito encaixado. E a avó é uma desculpa comum ali, né? Igual o famoso vou levar minha avó do jiu-jitsu. Então, porque eu vi que eu achei caricato demais a história da avó, pela avó, inclusive. E aí eu acho que é mentira, não sei você. Eu acho que ele ficou na defensiva, mas eu tô contigo, porque eu também não tenho argumento suficiente pra outra, então a gente a gente vai pra segunda história. Então, eu vou errar. Tá bom, Não, mas primeira eu vou... história. Desculpa, e eu vou errar contigo. Tá, eu vou errar convicto igual o chat GPT. Convicto, igual. Beleza, vamos nessa? Vamos. É a 2, então? A verdadeira? A verdadeira é a 2. A verdadeira é a 2. Ó, pra gente contextualizar essa resposta, eu vou usar muito do que a gente falou aqui hoje. Longo prazo, os negócios serem sólidos, apesar de parecer que é do digital, ponto dos prêmios e tudo, que foi muito rápido, basicamente as duas respostas, as duas histórias, elas estão certas, elas existiram, só que elas tiveram uma diferença de tempo. E eu realmente conheci o Ivan, realmente a história da avó aconteceu, a avó morava na rua mesmo, sacou? Ele ficou puto da vida quando ele descobriu. E aí eu só descobri isso 4 anos depois, em 2019, 4 anos depois, quando a gente se encontrou na feira. Entendi. E que um desses dias a gente foi na verdade, foi bem depois disso, porque já tava com cliente mesmo. Né, que eu fui, ele deixou o carro na casa da avó. E a gente subiu, eu falei, eu conheço essa... Ele passou e falou assim, eu nesse bar aqui. Aí eu conheço esse bar aqui. Aí eu olhei pelo outro ângulo e falei, cara, essa rua foi o lugar que você trouxe a gente lá atrás e tal, no curso e tal. E aí, cara, desgraçado é um gênio. Você ficar aqui, né, velho? Aí ele começou a rir e tal. Mas aí, as duas histórias foram reais. E aí que eu falo que essa história do top-down e juntar as escovas, ela não é tão simples, né? Quando a gente olha pra trás e vê o resultado hoje, parece que ele é rápido. Mas, de fato, a gente se conheceu no curso. De fato, teve a história do bar, da avó. A gente se reencontrou, BH, São Paulo, numa feira, 4 anos depois. Em 4 anos depois, a gente foi entender, porque tinham clientes em comum dentro do setor solar. E aí, sim, a gente foi para começar a rodar serviço em parceria, né? E aí começamos a trabalhar em conjunto para depois de 1 ano a gente entender que aquilo fazia sentido e fomos imprimir o contrato numa gráfica dentro do Alphaville. Se você conta a história de dois ângulos, né? O contrato foi assinado no Alphaville, galera. Foi assinado numa gráfica no centro comercial, no balcão da gráfica, toda vez que a gente passa lá com a caneta Bic. E o dono é amigo pessoal meu, estudou comigo na escola e gritava, Will, traz a caneta aí! A caneta de assinar! A Bic! Então, assim, eu acho que cara, é legal chegar até no final desse papo nosso e entender essas coisas. Cara, nada acontece assim de um dia pra noite. Você não fica milionário de um dia pra noite, as coisas são construídas, você não acha um bom parceiro, um cara que vai dividir, que vai assinar um contrato contigo ali, que vai casar com você ali num dia pra noite. É muito fácil a gente ver o resultado no final, né? Mas quando a gente olha isso tudo, todas essas histórias, cara, é louco pensar que em 2014 a gente tava certificando em Google Shopping. É isso. Olha isso, velho. É isso aí. Né? Cara, perdi, mas tudo perdi certo. feliz com esse papo. Perdi feliz. Mas essa aqui. lição... Todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Exatamente. Gente, aonde que a galera encontra vocês? Fiquem à vontade de passar rede social, site, enfim, tudo que for
que tá rolando aí? www.digitalr.com.br, www.agenciaparafuso.com.br, www.relifilmes.com.br, são as 3 empresas Tá do na tela grupo. também, tá? Então, as redes sociais, põe na tela aí, que tem a Agência.digital Agência Parafuso, acho que tá junto. Nas minhas redes sociais é Rodrigo Melo Marketing, então tá em todas, LinkedIn, Instagram, é tudo Rodrigo Melo MKT. Rodrigo Melo MKT. Nas minhas redes sociais, não me procurem, porque ela é privada. Isso aqui chama uma pessoa sábia. Tem nome pra isso. Eu só vivo disso, mas eu não consumo isso. Sabedoria. Até consumo, mas não deixo me consumir. Caraca, fechou. Fechado. Porra, cara, dá pra fechar com essa frase, né? Gente, obrigado por ter participado, viu? Valeu De demais, a gente que verdade, agradece. Foi Valeu muito demais, divertido muito o papo. A gente fez um papo muito legal antes de começar a gravar. Caraca, a expectativa ficou alta pro episódio. Cara, sanou completamente a expectativa. Foi muito gostoso, muito divertido conversar. Obrigado, Beto, também, cara. Valeu, Dudu. Mais um episódio Mais um. pra conta, só que dessa vez a gente não levou a vitória. Faz Mas a parte. gente ganhou. A gente não levou a vitória, mas a gente ganhou. É isso, a gente ganhou. E obrigado pra você que tá nos assistindo também, acompanhando toda essa nossa série aí do Cast to Action. Eu espero que tenha sido tão incrível pra você esse papo quanto foi pra gente aqui. E a gente ainda vai continuar conversando um pouquinho mais, só que depois que a câmera desliga, pra continuar descobrindo loucuras e coisas interessantes que vocês têm feito, porque assim, não cabe tudo que a gente precisava falar. Galera, muito obrigado. Obrigado. Valeu gente. demais. Obrigado, Obrigado, pela gente. oportunidade. Foi muito bom estar aqui e Convite pra eles gravar lá também. Opa! já vou deixar o spoiler aqui no finalzinho. Então, a partir de janeiro, Live Filmes vai estar com... Cara, até com muita alegria de falar isso, né? Vamos compartilhar esse spoiler, mas, cara, a gente acabamos de fechar um prédio lá, 3 andares, vão ter vários níveis de estúdio, pra gravação. Então, segue um convite aí também, pra gente poder fazer um bate-papo lá. E... Especial. Vamos ter um episódio especial. É isso aí. Aí vocês mandam aí embaixo se é pra ter esse episódio especial ou não, porque assim, por mim, dentro. Gravar agora. Valeu demais. Valeu demais por você que tá nos acompanhando também. Um abraço e até o próximo episódio.